como já foi mencionado, nós estamos numa empreitada e nós começamos há 2 terças-feiras atrás a falar sobre esse tema, a vida eterna. Quantos estão vindo hoje pela primeira vez, desde as 2, 3 passadas, 2 terças-feiras? É a primeira vez, aí temos 2 pessoas. Nós falamos sobre a importância de nós termos essa questão da vida eterna resolvida. Isso o Senhor falou comigo de uma forma, eu percebi isso de uma forma muito clara, quando no dia 25 de novembro do ano passado, agora, há 3, 4 meses atrás, quando numa tarde de quarta-feira, no finalzinho de dia, eu fui obrigado a ir para o hospital por causa do Covid-19, o Covid-19. E lá, nesse hospital, irmãos, eu passei muito mal. Foram alguns momentos só, é certo, mas muito mal. E pensei mesmo que eu iria partir para a eternidade. E então lá, depois, quando tudo passou e as coisas normalizaram, graças a Deus, o Senhor me fez lembrar daquele momento, da importância de nós termos essa questão da vida eterna resolvida. E isso resumiu-se quando o médico, naquele momento, não sei se vocês já tiveram numa pré-sala, que antes da UTI, né, aquela unidade de terapia intensiva, existe uma sala lá que prepara a pessoa, e peso, pressão, batida do coração, enfim, uma série de questões. E eu estava nessa pré-sala, justamente aguardando o médico. E quando o médico entrou, ele perguntou como é que eu estava me sentindo. Então eu disse a ele que, naquela condição, eu estava tão mal que eu não conseguia descruzar as pernas. Tive que pedir para o enfermeiro me ajudar a descruzar as minhas pernas. Eu estava na maca, a maca era muito estreitinha, enfim. E naquela condição, depois, quando eu estava já tudo normalizado, o Senhor me fez recordar daquele momento, de como é importante, não é, a gente ter a coisa definida. Não, se acontecer isso, eu vou fazer isso. Se acontecer aquilo, eu tenho isso, né? Resolvida a questão. Quantas das vezes a gente tem um dinheirinho lá, um dinheirinho extra que botou lá naquele cofrezinho do esquecimento para uma emergência. E essa emergência bate e a gente se sente até aliviado. Não, eu tenho lá um dinheirinho extra para isso, enfim, uma questão assim. E então, naquela circunstância, naquela situação, eu respondi para o médico que eu estava me sentindo que eu estava partindo para a eternidade. E eu disse a ele, eu estou sentindo que eu estou partindo para a eternidade, mas não tem problema, eu sei para onde eu estou indo. E depois eu fiquei pensando, meu Deus, como é importante nós termos essa certeza da vida eterna. Vida eterna, esse termo, quando se fala vida eterna, está se referindo exatamente à vida eterna com Deus, não é? Vida eterna sempre se resume vida eterna com Deus. Eu sei para onde eu estou indo. Eu estou indo para o céu, eu estou indo para o Senhor. Depois a minha esposa até falou, se eu ir, eu vou para Ele. Se eu fico, Ele fica comigo. Então a minha vida está definida. De qualquer maneira, a minha vida se define com Deus. Então, nesse tema, nessas 2 terças-feiras que nós já passamos, nós já vimos o reconhecimento dessa vida eterna. O homem é eterno. Nós somos eterno. O termo correto, como eu disse, é permanente. Depois da fecundação do óvulo, essa vida é permanente para frente. Eterno. A gente diz eterno, mas eu tenho certeza que você entende, porque eterno mesmo, só Deus, para trás e para frente. Então o homem é permanente, para frente, eterno. Nós vimos isso. E hoje, irmãos, existe uma força do inferno, uma força de Satanás para
tirar isso da nossa mente, tirar isso do nosso coração. Existem mesmo igrejas e religiões por aí que pregam e ensinam a aniquilação. Aniquilação não existe. Não existe. E pega mesmo lá o João 3,16, para que não pereça. O que é a palavra perecer? Aí eles colocam, eles vestem essa palavra de perecer como eliminar, acabou, enfim, não existe mais. Para que não pereça. Não, mas não é bem assim. Não é, o sentido ali não é esse. Perecer ali é exatamente perecer da presença de Deus. Então existe uma situação, existe uma onda, existe um momento, e nós estamos vivendo este momento, em que nós queremos tirar a visão do eterno e pôr essa visão no momento, agora, no hoje, cuidando da nossa vida, quando na verdade nós não estou ensinando que não devemos cuidar da nossa vida, nos preparar para a vida, trabalhar para a vida, devemos sim, mas colocar isso tudo dentro das suas limitações. O nosso alvo é o céu. Nós trabalhamos para o céu. Nós nos santificamos para o porvir. Por quê? Porque nós somos eterno. Nós vimos isso com Bíblia, com detalhes e até com ilustrações. Nós vimos também a motivação, acabamos de falar um pouquinho sobre isso, a motivação para a vida eterna. Então, onde é que o que eu quero dizer com essa questão de motivação? Sempre que você tiver a oportunidade, pense na vida eterna, medite na vida eterna, busque a garantia, busque a certeza da vida eterna. Como isso? Com a vida de santidade, nos santificando, lendo a palavra. Paulo diz que, olha, nós devemos pensar mesmo nas coisas do alto, nas coisas do alto. Então, devemos parar de focar. Tem um texto aqui que está dizendo assim que nós estamos ainda no café da manhã e já queremos saber o que teremos para o almoço, o que teremos para a janta. E nós fizemos planos e planos e planos. A questão não é o não fazer o plano, a questão é fazer o plano dentro do plano de Deus. Tiago diz que nós devemos dizer, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus permitir, se Jesus não voltar até lá. Isso é colocar a vida eterna em primazia, no devido lugar. No devido lugar. Então, a motivação para a vida eterna, o que fazer para adquirir, possuir essa vida eterna. E hoje, então, nós vamos resumir tudo e vamos concluir essa questão. E nós vimos na terça passada sobre a questão da lei. Quem se levanta e pergunta, e faz essa pergunta para Jesus, lá em Lucas, no capítulo 10, é um doutor da lei. É um doutor da lei. Ele é uma pessoa um intérprete da lei. Ele sabia da lei, ele conhecia a lei, ele conhecia os 10 mandamentos, ele conhecia as 613 mandamentos que foi sendo encaixado ao redor dos 10 mandamentos. Ele conhecia todos. Ele conhecia todos. Só que nós vimos de que o conhecimento não satisfaz o coração. O conhecimento não satisfaz o coração. E o coração dele, e eu penso muito bem pensado, de que essa questão foi levantada lá no início do capítulo 10, quando Jesus está no seu último ano de ministério, e ele ele está voltando, já está indo para Jerusalém, e a caminho de Jerusalém, ele já prepara ali 70 pessoas e envia essas 70 pessoas para fazerem um evangelismo. E eu tenho para mim que, como quem enviou foi Jesus, essas pessoas, esses 70, não falaram de outra questão, a não ser o arrependimento
e a preparação para o reino que estava para vir. Porque foi essa a pregação que Jesus ensinou. Foi essa a pregação de João Batista. Foi essa a pregação de Pedro. Essa é a pregação, o arrependimento. E por causa do reino eterno. E isso acentuou esse questionamento no coração desse escriba, desse doutor, desse advogado da lei. Levantou essa questão. E ele, num momento do ensino de Jesus, ele se levanta e põe Jesus à prova. Ele põe Jesus à prova. A palavra provar aqui não significa exatamente colocar Jesus em camisa de 11 varas, como dizia meu falecido pai. Ele testa Jesus. Ele testa Jesus para ver se Jesus tem uma resposta que aplaca essa agonia e essa situação do coração dele. Senhor, ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu faço de tudo, eu conheço a lei, eu pratico a lei, como aquele outro jovem. Quando ele também se levanta e pergunta para Jesus o que eu devo de fazer para ter a vida eterna, Jesus diz: olha, você conhece a lei? Eu conheço, eu pratico a lei desde a minha juventude. Ambos os casos são muito parecidos, são dois casos diferentes, situações diferentes, mas a pergunta é a mesma. Ou seja, eles conhecem, eles sabem e eles procuram andar no trilho, mas isso não satisfaz o coração. Isso deixa eles perturbados, não é possível, tem alguma coisa que está errada. E aí então Jesus responde a ele: o que é que diz a lei? O que coloca a lei? E aí ele responde: olha, tu amarás isso, fazer aquilo, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, enfim, e o teu próximo como a ti mesmo. Respondesse direito. Faz isso e você terá a vida eterna. É exatamente o ponto em que nós, Igreja do Senhor, devemos levar os nossos ouvintes. Jesus levou ele exatamente para o campo onde ele conhecia. Faça isso e você terá a vida eterna. Só que, qual é o problema? Onde que está a dificuldade? No versículo 29, ele quer se justificar. A questão toda é essa. Ele quer se justificar. Ele quer ouvir uma palavra de Jesus que justifique a posição dele. E isso é muito triste. Isso é um grande problema. O que nós gostaríamos de ouvir desse rapaz, quando Jesus diz isso: pratique a lei, faça isso e você terá a vida eterna. O que Jesus queria ouvir, é a seguinte: você pode ter certeza disso, não está na Bíblia, mas pode ter certeza, que era o que Jesus queria ouvir. Senhor, eu faço isso, mas eu não estou conseguindo. O que Jesus queria ouvir era isso. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo praticar a lei nesse quilate. Eu não consigo executar a lei de uma forma cabal nesse quesito aqui. Eu posso guardar o sábado, eu guardo bem guardado, não faço nada. Agora, amar a Deus com toda a minha força, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, eu não consigo. E amar o meu próximo como a mim mesmo, não tem jeito, Senhor. O que Jesus queria ouvir era isso. E aí, então, para complementar essa palavra, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ou seja, Jesus despertou naquele doutor da lei a pecaminosidade dele, a desgraça que era a vida dele. Doutor da lei, conhecendo a lei, um defensor da lei, mas ele não praticava a lei. E ele sabia que, dos 613, quem pifasse, sabe a palavra pifar?
quem errar, quem não completar um, está condenado por toda a lei. Em outras palavras, a situação, o diálogo dos dois diz assim: estamos todos perdidos. Essa é a função da lei. Essa é a função da lei. E qual é o problema da função da lei? Exatamente nós fizemos a mesma coisa. Eu disse aqui, não sei se foi no domingo passado ou no outro, quando eu preguei, de que quando nós somos encurralados, quando nós lemos essa questão da Bíblia, nós precisamos nos colocar no lugar da pessoa. E eu estava falando sobre Filipe. Onde é que nós vamos comprar pão, Filipe, para essa turma toda? Uma pergunta que faz um teste para nós. Se nós não nos colocar no lugar de Filipe, nós lemos aquilo como uma história. E se nós não nos colocarmos no lugar desse intérprete da lei, mas nós fizemos a mesma coisa. Ninguém aqui consegue. E quando nós somos encurralados, quando nós somos confrontados, como esse camarada foi, no seu orgulho miserável, na sua hipocrisia, com os quais ele era hábil em lidar, não é? Em vez de ele se curvar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo ser assim. Eu sei que a lei diz que é para ser assim, mas eu não alcanço isso. E isso me incomoda, porque eu sei que se eu errar nesse um aqui, eu sou condenado por toda a lei, Eliseu. Tem misericórdia de mim. Mas quando nós, assim como esse advogado, somos confrontados, nós não aceitamos direitinho. Nós temos um mas. Mas sabe, não é bem assim. Em outras palavras, nós diminuímos a santidade de Deus. Olhe bem para isso. Nós diminuímos a santidade de Deus, de um Deus exigente, de um Deus plenamente santo, de um Deus altamente justo. Nós diminuímos esses atributos de Deus e elevamos a nossa santidade a um ponto de nós querermos encontrar um ponto de equilíbrio entre nós e Deus. E não existe. Não existe. Deixa eu dar um exemplo do que eu quero dizer com isso. Nós estávamos fazendo o discipulado para o batismo lá em Boston. E aí então eu fui fazer uma entrevista com o candidato. E fui falando com ele, fui conversando com ele, assim, um negócio bem light, bem free. Tal, e como é que é, de onde é que você veio, só para ir vendo a questão. Tá, e com relação, você é casado? Eu sou casado no Brasil. Você é casado no Brasil? Quer dizer, aqui você não é casado? Não. Pastor, a minha esposa não pôde vir comigo, mas eu preciso de uma esposa. Então aqui eu tenho uma mulher comigo. Aí eu disse para ele assim: o que você está falando? O que você está me dizendo? Fala sério, o que você está falando? Não, é que eu preciso de uma mulher aqui, mas a minha mulher não pode estar, então eu arrumei uma mulher para mim. Ah, tá, então quer dizer, deixa eu entender. Você é casado no Brasil, de papel passado, tudo certinho, a tua esposa está no Brasil, e aqui você está adulterando com uma outra mulher, e se a mulher for casada e tal, ela também está adulterando, ou se não, ela está fornicando com você, mas você é um adúltero ativo, e você está querendo batizar, é isso? Mas eu preciso, né, pastor? Você entende? Tem um mas. Esse mas quer dizer isso. Não, pastor, mas o senhor sabe. Eu não sei nada, camarada. Eu não sei nada. Nós queremos diminuir a santidade. Ele entendeu que, porque a esposa dele não pôde ir
e Deus podia fazer com que ela fosse, mas como Deus não permitiu que ela fosse, seria culpa de Deus de que ele estava solteiro lá, ou sem a esposa, então não tinha nada a ver por causa disso, sabe? Aquela questão lá do Éden, essa mulher que tu me desse, Senhor, se você não tivesse me dado a mulher, eu não teria comido do produto, do fruto. Nós diminuímos. E olhe, preste bem atenção numa questão, nessa questão de diminuir e de elevar a nossa justiça própria, de diminuir a justiça de Deus e elevar a nossa santidade, o nosso coração, o meu, o seu e o nosso, ele é safadinho. Ele é safado. Ele é esperto. O nosso coração é esperto e tenta nos enganar. Nós nos justificamos, às vezes, até uma coisa horrível, horrenda. É por isso que o nosso coração não deve estar em charge, não deve estar no comando. Por isso que está escrito, disse o nécio no seu coração. Agora, quando é a questão correta, quando o coração não está no comando, disse o homem ao seu coração. Você percebe a diferença? Uma coisa é eu dizer para o meu coração, como Davi diz, aquieta-te, minha alma. Por que é que tu estás perto? Olha, quem é que está falando com a alma? O Davi está falando com a alma dele. Aquieta-te aí, minha alma. Confia em Deus, minha alma. Quem é que está no comando? É o coração? É a alma? Porque no Antigo Testamento não existe muito essa divisão de alma e coração. Existe o espiritual. Enfim, então Davi está dizendo assim, ó, o meu coração, fica tranquilo. Deus está no comando. Agora, quando é o louco falando, é o nécio falando, aí ele diz no seu coração. É diferente. Não existe Deus. Por quê? Porque o coração dele está dominado. O coração dele está no comando. Amém? Você entende isso? Amém? Graças a Deus. Ele sabia perfeitamente, ele sabia que não amava a Deus perfeitamente. Ele sabia disso. Ele sabia disso. Ele sabia que precisava da ajuda de Deus, que é cheio de bondade. Um Deus que perdoa, o Deus que remove o pecado, o Deus que apaga o pecado, o Deus que esquece o pecado. Mas desejando justificar-se a si mesmo, literalmente no grego significa desejando se autoproclamar. O grego diz assim, é muito mais profundo, né? Desejando se autoproclamar. O quê? Justo. Mas, Senhor, eu sou justo, eu faço tudo isso. Faz não. Faz não. Porque se fizesse, a pergunta não viria à tona. Quem acusa ele é a própria pergunta que ele faz. Muito bem. O mesmo é verdade hoje. Quando o homem é colocado contra a parede sobre a sua vida eterna. Ninguém gosta de dizer, de ouvir pelos ouvidos, você vai para o inferno. Você está caminhando para o inferno. Você é um pecador. Você é isso, você é aquilo, você está sendo amaldiçoado. A maldição de Deus está sobre a sua vida. Na verdade, todos nós queremos ouvir, não, eu também sou filho de Deus, eu já ouvi essa história várias vezes. Quando o pecador é confrontado de que ele não ama a Deus e o seu próximo como ama a ele mesmo, dentro dele existe uma batalha. No coração dele existe uma batalha. O pecador natural odeia um Deus que é absolutamente santo.
absolutamente santo. E odeia admitir que ele é um absolutamente, miseravelmente dominado pelo pecado. E é aí que entra, esse é o ponto, esse é a função da lei. Essa é a função da lei. A lei não é má. A lei é boa, porque leva o pecador até as barras do desespero. O que eu vou fazer? Como é que eu saio disso? Preste bem atenção, tem uma frase, eu não esqueci o nome dele, aquele, nem sei direito o que ele é, mas é o Cury. Como? Augusto Cury. Ele diz assim, acho que é ele que diz, o pecador vai para o inferno não pelo pecado que ele cometeu. Não. O pecador vai para o inferno. Em outras palavras, o pecador não tem a vida eterna com Deus, não pelos pecados que ele cometeu. E por que então que ele vai? Pelo perdão que ele rejeita. É profundo, né? E é uma verdade tremenda. Deus nos oferecendo uma vida eterna, Deus dizendo, Deus nos, olha, o Espírito Santo de Deus, o Evangelho, o pregador, a Trindade Divina, leva o Eliseu diante de um júri. Nós somos conduzidos, essa é a função maior do pregador. O nome dele é Jefté, o filho do pastor Cláudio Caetano, da igreja de Jaraguá do Sul, ele abriu um trabalho, lá em Seattle, lá no outro lado dos Estados Unidos, em Seattle, ele abriu um trabalho lá. E ele ligou para mim, pastor Cláudio Caetano, e eu somos muito amigos, enfim e tal. Ele ligou para mim e começou a ter eu comecei a dar algumas orientações para ele e tal, e tal, e tal. E uma das orientações que eu dei a ele foi o seguinte, Jefté, aconteça o que acontecer, prega a palavra. Prega a palavra. Ensina o povo. Cutuca o povo, incomoda o povo com a palavra. Você nunca vai ter uma mega church, nunca. Mas você pode ter certeza de uma coisa, esses que ficam ali, eles vão para o céu contigo. Essa é a função do pregador, confrontar, levar o ouvinte, aquela pessoa que você está evangelizando, aquela pessoa pela qual você quer que o Senhor salve, sempre que você tiver uma oportunidade, não procure, não faça com que ela venha a Deus para solucionar os problemas dela, as dificuldades dela. Não. Que ela venha a Deus por causa da eternidade. Porque ela precisa de um Salvador. Ela precisa de Jesus. Ela é eterna. A questão não é onde, a questão não é se eu sou eterno ou não. A questão grande e maior e que precisa ser respondida é: onde passaremos o nosso para sempre? Onde viveremos porque não passa? Onde viverás o teu para sempre? Essa pergunta você tem que ter. E a função da lei, e Jesus pega esse camarada e coloca ele exatamente nesse ponto. Paulo diz, na carta aos Romanos, de que a lei é um aio, paidagogo, aquela pessoa que é um guide, aquela pessoa que é um líder, aquela pessoa que pega a criança. Você já viu o dedinho, meu neto, eu tenho 3 netos, tem agora 1 ano e meio, eu ando com ele, eu dou meu dedinho mindinho e caminho com ele, vou andando com ele, vou conduzindo ele. É o paidagogo, é o aio. Paulo tira esse exemplo e bota como aio. Você já ouviu essa palavra na Bíblia? Está lá em Romanos. Qual é a função do aio? Guiar, conduzir, ser líder.
Paulo diz que a lei é um aio, que faz o que com o pecador? Como fez com ele. Me diz aí a lei, como é que você interpreta a lei? Como é que você recita a lei? Eu tenho que fazer isso, 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 isso. Pois então faça isso e você viverá. Mas Senhor, eu não consigo. Pronto, a lei levou ele até um ponto de extrema impossibilidade. A pergunta de Jesus, ela é ferina. Ela vai no coração da questão. Você não consegue? Não. Em vez de ele dizer, me ajuda, ele tenta se justificar. Paulo diz também de que Jesus é o fim da lei. Note, Jesus não veio tirar a lei. Paulo diz que Jesus é o fim da lei. Ou seja, Jesus ainda é a lei. A lei termina em Jesus. Sem Jesus não tem lei. Sem lei não pode ter Jesus. Jesus faz parte da lei. Aí deixa eu colocar para você aqui um teatro. Aqui estou eu, o réu. Ali está o juiz, aqui está o advogado de defesa e aqui está o advogado de acusação. Porque ele não, o seu Eliseu aqui, tal, enfim, ele não conseguiu cumprir a lei. Aí o juiz diz, e o que o advogado de defesa diz? Se você aceitar a Jesus, a lei está cumprida. Você entende agora a expressão por que aceitar a Jesus? Por que eu devo aceitar a Jesus? Porque você não consegue cumprir a lei. Quando você aceita a Jesus, a lei termina em Jesus. Então eu aceito a Jesus. Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei por mim. Essa é a pregação. Quando a pessoa entende isso, quando ela passa, aí está certo. Aceitar a Jesus não é nada de mudança de religião, não é nada uma questão de código, não tem a ver com placa de igreja, não tem nada disso. O que é aceitar a Jesus? Não, eu aceito a Jesus. Eu sei que Ele pagou por mim. Ele cumpriu por mim aquilo que eu não conseguia fazer. Coisa linda. Como é que se adquire esse é o tema de hoje, né? Que eu tô tive que correr para concluir. Como é que se adquire? Como é que eu tomo posse? Não é se tornar crente. Não é vir para a Assembleia, para a Batista, para a Presbiteriana. Não é nada disso. Não é nada disso. Como é que é? Aceita a Jesus como o final da lei. Te esconde em Jesus. Ele cumpriu a parte que você não consegue. Ele cumpre. E Deus tira da justiça de Jesus e veste você com a vida dele. Aleluia! Essa certeza você tem que ter. Você não pode titubear diante de uma coisa que é eterna. Esse é o objetivo. A lei acusa você, a lei leva você ao tribunal, a lei o torna absolutamente culpado e orienta que você clame por misericórdia. Não tenta justificar o injustificável. Senhor, misericórdia. Senhor, eu preciso da tua mão, eu preciso da tua ajuda. A palavra, nós já vimos isso aqui, a palavra fim. Como é que você adquire, então, para nós começarmos a concluir? Aceitando a Jesus. Ele é o caminho, Ele é a porta da vida eterna. Não importa se você é judeu, não importa se você é grego, no versículo 12 lá de Romanos, nós não somos diferentes disso aí, desses dois camaradas.
Nós não somos. Nós somos exatamente a mesma coisa. Quantas das vezes, irmãos, e eu vou me colocar para que você tenha coragem de assumir isso também. Quantas das vezes que eu, dobrando os meus joelhos e com lágrimas, Senhor, me perdoa, eu nunca mais faço isso. 2 dias depois, estou eu na mesma situação. Não me diz que você não faz porque você faz. Se você diz que não faz, é porque você quer se justificar. Eu não estou falando de matar alguém. Nunca matei e nunca vou matar. Vontade eu já tive. Então vamos ficar nesse pontinho aqui, ó. Vai dizer que você nunca teve vontade de avançar em alguém com as unhas. Já teve vontade. Pecado. Fica sabendo que isso é pecado. Viu? É pecado. Você tem que amar o próximo como a você mesmo. Furou a lei, quebrou a lei, está amaldiçoado pela lei. Senhor, me perdoa, eu não faço mais isso. No outro dia, se for... É por isso que, Senhor, livra-nos das tentações, porque nós estamos rodando o tempo todo. Aceita Jesus. Muda isso. Não é que você não vai fazer mais. É que para todo o pecado que você for cometer, esse Jesus, que é o fim da lei, ele garante a tua vitória. Amém? Fica de pé. Posso encerrar? Fique de pé comigo. Todos, eu imagino que todos aqui são salvos. Eu gosto às vezes de colocar algumas questões que são até meia complicadas. Eu não quero falar de salvação, mas eu quero falar de salvação. É da certeza da salvação. Às vezes você, quem sabe, hoje mesmo aconteceu isso. Você cometeu alguma questão, falou alguma questão, levantou o dedo errado lá no trânsito, na fechada. Hein, Rubens? Não é? Aí foi se abanar, enfim, alguma questão, e mostrou o punho fechado, e aí eu te mato, para aí que eu quero te ver, e tal. Eu já fiz isso. E de repente, essa certeza da vida eterna, ela fica fraquinha, ela enfraquece. É isso que eu quero orar contigo. O fortalecimento dessa verdade que é o lastro, é a base da minha vida eterna. Sabe, e eu fiquei tão feliz quando eu entendi isso, de que quantos aqui, no sonho, às vezes, num sonho, não sei se é um sonho ou se é um pesadelo, mas enfim, num sonho, estão numa luta travada, e nesse sonho, você clama o sangue de Jesus. Já aconteceu com alguém aqui? Sabe, Deus me fez entender de que até mesmo no meu subconsciente, porque quando eu estou sonhando, é o meu subconsciente, no meu subconsciente, eu tenho certeza da vida eterna, eu tenho certeza do poder do sangue de Jesus, eu sou até batizado com o Espírito Santo de Deus no meu subconsciente, porque eu já me acordei falando línguas estranhas, chorando e ouvindo a voz do Senhor. E a minha esposa, calma, que tu ainda não é tudo isso, menos Eliseu, pulando, gesticulando, falando em línguas estranhas, glorificando a Deus. Sabe o que é isso? É a certeza no tutano, lá dentro, no subconsciente. Não importa o que você está passando, eu creio na vida eterna. Aleluia. Tem alguém? Rodrigo, chega aqui, Rodrigo, vem cá. Tem alguém que tem essa dúvida? Tem alguém? Levanta a tua mão. Não vou chamar à frente, mas eu quero que você levanta a tua mão. Nesses momentos, irmãos, é um momento de decisão. Senhor,
Nós temos que ser mais daquele publicano. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. Jesus veio para isso, irmão. Jesus veio para isso mesmo. Ele sabe e você também sabe. Por que não dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me coloca no coração, coloca no meu coração, de que nada vai me afastar de Ti, nem dor, nem circunstância, nem doença, nem nada. Essa certeza você tem que ter. Que essas 3 mensagens fiquem marcadas no teu coração. Aconteça o que acontecer, bem, se eu partir, eu parto para o Senhor. Vamos orar? Pastor Patrick chega aqui. Nós vamos orar nessa noite. Ore por isso. Ore por isso. Não ore por nada mais. Ore por isso. Que essa certeza no teu coração seja palpável, seja sólida, em o nome de Jesus. Amém.